Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula de Revolução Francesa. Vamos falar sobre as fases da Revolução, beleza? Olha só, eu comentei nas aulas passadas sobre os antecedentes da Revolução, o que levou o Estado francês, o que levou a França a eclodir uma revolução e, consequentemente, acabar com o antigo regime, né? Vamos lembrar lá? O absolutismo monárquico do rei Luís XVI, o grande luxo sustentado pelo Terceiro Estado no Palácio de Versalhes, o envolvimento em conflitos como a independência dos Estados Unidos e também a Guerra dos Sete Anos, tá? E nós temos um ponto que é a assinatura de um tratado, o Tratado de Panos e Vinhos com os franceses, tá? Os franceses e os ingleses assinaram um tratado chamado Tratado de Panos e Vinhos, que foi ruinoso para os franceses, tá? E também como um ponto fundamental nós temos a crise agrícola da década de 1780. Esses fatores culminaram com que esse terceiro estado, que era o grande agente que sustentava toda a França, tá, viesse a ter o que um grande colapso, digamos assim, em termos econômicos, que veio a acalhar e veio a fundamentar, veio a ser o grande combustível para a queda da monarquia francesa. Beleza? Nós já vimos discutido isso, só relembrando alguns pontos. E o grande momento da Revolução Francesa, o grande ponto da Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha, que foi o 14 de julho de 1789, né? Momento em que a massa urbana e camponesa começou as suas agitações sociais por todo Paris, por toda a França, tá? E nós tivemos um momento épico da marcha das mulheres também para até o Palácio de Versalhes, né? Que obrigou o rei e a rainha a retornar a Paris e de lá governar a monarquia francesa. Vamos mais detalhes então a esse momento, tá? É, o período pós a tomada da Bastilha, pós o 14 de julho de 1789, foi um período de muita tensão, tá? Por quê? Com os movimentos sociais desencadeando em toda a França, tá? Nós temos um momento em que a burguesia assume esse controle, tá? O controle da revolução, e com isso ela vai tomar as rédeas, a conduta que vai levar ao fim do antigo regime na França, tá? E quais são esses momentos? Como nós podemos observar essa condução da burguesia nesse processo francês? Nós temos a observação de vários momentos, mas eu destaco dois aqui, que principalmente no momento em que ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que um documento base dizendo que todos os homens são iguais perante a lei, tá? A burguesia como condutora, ela defende a propriedade privada, é o fim dos privilégios feudais, tá? E também o Estado francês ele passa a ser conduzido, se sobrepõe ao clero, tá? Não à toa que dentro desse movimento, a Assembleia Nacional, esse período chamado de Assembleia Nacional, que vai de 1789 até o ano de 1792, isso faz com que ocorra o que? Ocorra uma transformação. Esse é o grande detalhe que eu quero que vocês observem. A revolução ele não destrona o rei. A revolução ela vai limitar o poder real. E como ocorre isso? Com a promulgação da Constituição de 1791. Tá? A Constituição é uma Constituição que favorece a burguesia, porque dá direito de voto censitário, exclui as mulheres do jogo político, exclui os pobres, que era cerca de 85% da população, e beneficia a burguesia. Tá?
O rei, o Luís XVI, não estava descontente com toda essa situação. Ele vai tentar fugir é, de, vai tentar fugir de Paris no ano de 1792 e ele vai acabar sendo capturado, tá? Ele vai ser capturado e vai ser levado de volta a Paris, onde vai ser preso e em janeiro de 1793 vai acabar sendo executado, guilhotinado, tá? Mas isso eu vou falar com mais detalhes um pouco mais à frente. Bom, essa tentativa de fuga do rei vai fazer com que o próprio comando da Assembleia ele declare o rei como um inimigo, tá? Ele declare o rei como um traidor da revolução e ele muda inclusive a forma de governo, tá? A França deixa de ser uma monarquia e passa a ser a república, é a primeira república francesa consolidada em 1792. Dentro dessa república, dentro das discussões na Assembleia, tinham três partidos, tá? Tinha três grupos políticos: girondinos, que sentavam à direita, composto pela grandes comerciantes, a alta burguesia, os industriais, tá? Do lado esquerdo tinha uma ala mais liberal que defendia o interesse de uma abertura maior durante o processo revolucionário, que é chamado os jacobinos, e no meio, ora apoiando jacobinos, ora apoiando girondinos, estava o pântano ou a planície. Então esses grupos começaram a ter debates acalorados do processo revolucionário. Bom, a conclusão foi que os comandos dos trabalhos começaram com os girondinos, mas os girondinos nós temos que lembrar que eram conservadores. Por serem conservadores, não estabeleceram uma conduta que levasse para a população os benefícios sociais, tá? E isso veio somente com a deposição desse grupo dos girondinos e a ascensão dos jacobinos ao poder, tá? Essa esquerda de base radical, tá? Faz com que os anseios populares, os anseios para a sociedade sejam muitas vezes atendidos, tá? Mas isso com um poder totalmente centralizado. Entre o ano de 1793 e 1794, nós temos aquilo que ficou conhecido como Convenção Montanhesa, tá? Que foi a época do terror, dirigida pelos jacobinos. Destaco aí quatro nomes centrais, né? Que é o Maximiliano Robespierre, o Danton, o Saint-Just e também o Marat, Jean Paul Marat, tá? Então esses caras, esses jacobinos, eles levaram uma centralização de poder tamanha, tão radical, que isso foi visto em alguns órgãos, tá? Como o Comitê de Salvação Pública, um órgão totalmente centralizador, tá? Comandava os exércitos, comandava as finanças. O Comitê de Salvação Nacional, que era para evitar revoltas internas e garantir uma estabilidade dentro do comando do exército, dentro do comando revolucionário, e principalmente um órgão que estava submisso ao Comitê de Salvação Pública, que era o Tribunal Revolucionário, que muitas vezes fazia o quê? Faziam execuções sumárias aos inimigos da revolução, tá? Esse Tribunal Revolucionário ele era um grande órgão que controlava e que executava os inimigos da revolução, tá? Bom, como atributos, como elementos que nós podemos destacar aqui, que acabou sendo assim, de vantagem a população francesa durante o período dos jacobinos, foi o estabelecimento de uma nova constituição, né? Ele dava, por exemplo, o sufrágio universal, estabelecia a abolição da escravidão nas colônias,
garantia a estabilidade de preços das mercadorias e salários, tá? E, pela primeira vez na história da França, estabelecia o ensino público e gratuito a todas as camadas da sociedade francesa, tá bom? Bom, o que nós temos de destaque aqui? Eu posso perguntar para vocês se esse governo jacobino, revolucionário, centralizador, se ele atendeu bastante a população, por que esse governo ele veio a cair? A explicação muito lógica para essa minha pergunta, para esse meu questionamento, ele está direcionado a um fator fundamental, que foi a radicalização do movimento revolucionário. Tá? Essa radicalização fez com que ocorresse o quê? A perseguição dos opositores, como os girondinos, por exemplo, e aí o índice de mortes via guilhotina foi tão alto que teve um momento que os próprios jacobinos começaram a perseguir esses próprios membros jacobinos. Um grande exemplo foi o Danton, que era um membro jacobino que não concordava com tamanha violência dentro do Estado francês. O Robespierre, vendo essa negativa do Danton em relação à violência, o que ele acaba fazendo? Persegue o Danton, prende, ele é preso pelo Tribunal Revolucionário e o próprio Danton jacobino acaba sendo guilhotinado. Tá? Então essa radicalização enfraquece o movimento dos jacobinos e isso abre espaço para aquilo que ficou conhecido como a reação termidoriana. Esses grupos, esse grupo girondino de esquerda, esse grupo, ele acaba fazendo, tá? Ele acaba retornando ao poder, esse grupo girondino, ele destitui, inclusive ele consegue prender os dois últimos as duas grandes personalidades do movimento, que era o Robespierre e também o Saint-Just, tá? Eles são presos e inclusive são mortos guilhotinados, tá? Acabaram provando do próprio veneno, tá? Então acabou esse movimento de radicalização com a ascensão política militar desse grupo girondino. Tinha um grande militar que estava vindo em destaque aos movimentos que ocorriam externamente à França, que são as monarquias, principalmente as monarquias absolutistas, vendo essa radicalização do processo revolucionário francês, tentou investir contra o território francês e o destaque dessas não intervenções externas à França veio pela habilidade militar do general Napoleão Bonaparte. Tá? Entre os anos de 1795 até o ano de 1799, a França foi governada por um grupo de 5 membros, tá? Que era conhecido como Diretório. O Diretório foi responsável justamente por não deixar que ocorra a volta a espalhar novamente essa revolução para o campo da radicalização. É um grupo dos girondinos, são um grupo de conservadores, e isso faz com que a revolução novamente seja controlada pela burguesia. Aí o Napoleão Bonaparte, um grande general, politicamente habilidoso, ele vai dar um golpe de Estado no ano de 1799, é o chamado 18 de Brumário, e vai fazer com que o diretório seja substituído pelo governo chamado de consulado, em que apenas 3, Napoleão e mais 2 deputados, vão governar a França, mas o Napoleão com muito poder, com muito prestígio, mesmo pelo seu histórico,
pelo seu antecedente durante o processo revolucionário, né? Bom, qual que é a conclusão que nós temos então sobre a Revolução Francesa? Nós temos a queda do antigo regime, o fim dos privilégios feudais, o Estado se sobrepondo ao clero, tá? E a consolidação do capitalismo dentro do território francês, com o controle da burguesia sobre sobre o comando político do processo revolucionário. E essa consolidação ela vai ser fundamentada principalmente com o governo de Napoleão pós o 18 de Brumário. Beleza? Mas era napoleônica, nós vamos ver numa outra aula que eu vou gravar para vocês. Finalizando finalizando a nossa aula, você vai observar, eu deixei um exercício separado, inclusive está na lista de vocês, que eu vou tá disponível para vocês, é o exercício número 10. Eu vou fazer a leitura desse exercício só para você ver o tanto que ele vai tá de acordo com as nossas discussões aqui, tá? Ele fala assim, ó, o texto é retirado do historiador Jules Michelet, História da Revolução Francesa do ano de 1989. É um fragmento de texto onde ele fala assim: a 5 de outubro, 8 ou 10 mil mulheres foram a Versalhes, muita gente as acompanhou. A Guarda Nacional forçou o senhor Lafayette a conduzi-las para lá na mesma noite. No dia 6, elas trouxeram o rei e obrigaram-o a residir em Paris. Não devemos procurar aqui a ação dos partidos. Elas agiram, mas fizeram muito pouco. A causa real certa para as mulheres, para a multidão mais miserável, foi uma só: a fome. Tendo desmontado um cavaleiro em Versalhes, mataram o cavalo e comeram-no quase cru. O que há no povo de mais povo, quero dizer, de mais instintivo, de mais inspirado, são por certo as mulheres. Sua ideia foi esta: falta pão? Vamos buscar o rei. Se ele estiver conosco, cuidar-se-á para que o pão não falte mais. Vamos buscar o padeiro. Tá? Esse é um fragmento de texto, tá? E aí é o movimento em que eu falei para vocês durante essa aula, falando das mulheres indo lá na condução, na busca do rei do Luís XVI e a sua esposa para governar em Paris. Aí ele fala, nesse texto aqui, ele fala sobre o texto, a questão é o seguinte: sobre aquele movimento da Revolução é correto afirmar. Eu quero destacar para vocês alguns pontos. Por exemplo, ele fala 5 de outubro, 8 a 10 mil mulheres. Olha só, eu falei que a Revolução, a tomada da Bastilha foi 14 de julho. Aqui o movimento está em 5 de outubro. Então o ano, ele não deu o ano, mas nós sabemos que essa marcha das mulheres foi durante o processo revolucionário. Tá? Aí ele fala sobre o momento da Revolução Francesa, é correto afirmar. Então ele não deu nenhuma data. Ele só deu um mês, que foi o mês de outubro. Mas nós sabemos que é o ano de 1789 pela participação das mulheres histórica dentro da Revolução, apesar que elas não conseguiram benefícios posteriormente à consolidação da Revolução, à queda do absolutismo. Sobre aquele momento da Revolução Francesa, é correto afirmar: o povo, letra A, constituído principalmente de funcionários da nobreza, já pode suprimir, porque o povo não era constituído, o povo pertencia a terceiro estado, nobreza é primeiro estado. Então você risca isso aí e suprime. A Assembleia havia assinado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o povo acreditava que o rei era seu aliado para resolver o problema da circulação de cereais. O texto falou isso, né? No momento em que ele fala: falta pão, vamos buscar o rei. Se ele estiver conosco, cuidar-se-á para que o pão não falte mais. Uma questão tipicamente, genuinamente, muito parecida com a questão do Enem. Tá bom?
Então ficaria a letra B, as outras nós já descartamos, tá? E aí, essa é a conduta que vocês devem ter. Pegar elementos históricos, tá? E buscar na sua compreensão histórica junto com o texto. O Enem vai cobrar isso muito de vocês e os outros processos seletivos também. Eu espero que na nossa aula, essa aula de Revolução Francesa tenha sido proveitosa e nós nos encontramos nas próximas temáticas. Um grande abraço para vocês, um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Valeu!